Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo esta oração agora, existe uma grande possibilidade de que não seja dia, que seja tarde da noite ou de madrugada, que o mundo ao redor esteja quieto, que as pessoas que você ama estejam dormindo, e que você esteja aqui, acordada, com a cabeça cheia de pensamentos que não deveriam ter tanto poder às 3 da manhã. E antes de qualquer coisa, preciso te dizer, você não está sozinha nesta madrugada. Não porque eu esteja aqui, mas porque Deus está. Porque São Miguel Arcanjo está. Porque enquanto você não consegue dormir, existe um guardião que nunca dorme, que não cochila, que não se distrai, que está de pé com a espada levantada, guardando cada entrada desta casa e cada pensamento desta mente. Você não está sozinha nesta madrugada. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você está ouvindo isso com alguém dormindo ao lado, que também sofre com insônia ou medo noturno, encaminhe este vídeo para ela amanhã. Esta oração foi feita para ser usada toda vez que o medo vier à noite. Existe algo sobre a madrugada que precisa ser entendido espiritualmente. Não é coincidência que os pensamentos mais pesados costumam vir à noite, que as preocupações que durante o dia são gerenciáveis se tornam avassaladoras às 3 da manhã, que os medos que a luz do dia consegue manter em perspectiva crescem no escuro de uma forma que parece desproporcional, que a mente que funcionou bem o dia todo começa a criar cenários catastróficos exatamente quando você mais precisa descansar. Isso não é aleatório. A tradição espiritual cristã sempre reconheceu que certas horas da noite são horas de maior atividade espiritual, e não necessariamente no sentido bom. As horas entre meia-noite e 4 da manhã são conhecidas como horas em que o inimigo opera com mais liberdade, aproveitando o silêncio, o cansaço e o isolamento para amplificar o que durante o dia seria apenas uma preocupação e transformar em terror. Não estou dizendo isso para assustar. Estou dizendo isso para explicar o que você já sente. Por que parece diferente? Porque as mesmas preocupações têm um peso diferente de madrugada. Porque o medo que aparece às 3 da manhã tem uma qualidade que não é apenas psicológica. E mais importante, estou dizendo isso para que você saiba que existe uma resposta espiritual específica para esse tipo específico de ataque noturno. Não é apenas uma questão de respiração e técnicas de relaxamento. É uma questão de autoridade espiritual sobre o que opera na madrugada. O Salmo 91, um dos mais poderosos de toda a Escritura, fala especificamente sobre proteção noturna. Versículo 5. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. O terror da noite, não o terror genérico, o terror específico, aquele que vem quando o sol se põe e o silêncio chega e a mente começa a criar o que a luz do dia conseguia segurar. E a promessa é: não temerás. Não, talvez você não tema. Ou tente não temer. Não temerás. É uma declaração, uma promessa absoluta para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para quem escolhe, no momento do terror noturno, recorrer a Deus em vez de lutar sozinho com os próprios pensamentos. Esta oração é para que você habite nesse esconderijo agora, para que o Salmo 91 saia do papel e entre na sua madrugada como proteção real. Mas antes de entrarmos na oração, preciso nomear o que está acontecendo por dentro, porque nomear é o primeiro passo para ter autoridade sobre. Existe o medo real. A preocupação legítima com algo concreto que está acontecendo na sua vida. Um filho que está numa situação difícil. Uma doença que está evoluindo. Uma situação financeira que precisa de solução. Um relacionamento que está em crise. Esses medos têm causa real e precisam ser entregues a Deus. Não suprimidos, não ignorados, mas entregues. Porque quando você entrega a Deus o que é real, Ele pode agir sobre o que é real. Existe o medo amplificado. A preocupação real que foi aumentada pelo inimigo, além da proporção verdadeira.
O filho que está numa situação difícil e que a madrugada transformou em certeza de catástrofe que não existe. A doença que seria, mas que às 3 da manhã virou sentença de morte, que o médico não confirmou. A situação financeira que é preocupante, mas que o silêncio da noite transformou em ruína total, que ainda não aconteceu. Esse tipo de medo precisa ser identificado e repreendido, porque é a amplificação do inimigo sobre uma realidade e tem solução espiritual. E existe o medo sem forma. A ansiedade que não tem nome, que não tem causa identificável, que simplesmente aparece como um peso no peito ou uma inquietação que percorre o corpo sem que você consiga apontar exatamente o que está errada. Esse tipo de medo é o que mais confunde, porque sem nome parece impossível de combater. Mas ele tem nome no mundo espiritual. É um espírito de tormento, e ele pode ser expulso pela autoridade do nome de Jesus. Qualquer que seja o medo que está com você nesta madrugada, real, amplificado ou sem forma, esta oração vai agir sobre ele. Porque o Deus que prometeu que não temerás o terror da noite é maior do que qualquer tipo de medo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença. Nesta madrugada, neste silêncio, nesta hora em que o mundo dorme e o medo veio, reconhecemos que o Senhor não dorme. Que o Salmo 121 declara: não dormitará, não dormirá o guarda de Israel. Que enquanto esta pessoa está acordada com medo, o Senhor está acordado com atenção. Que o silêncio da madrugada não é a ausência de Deus, é o momento em que a voz de Deus pode ser ouvida com menos interferência, se o medo for substituído pela escuta. Reconhecemos que a palavra de Deus em 2 Timóteo 1,7 declara: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que o medo que está presente nesta madrugada não tem origem divina, que ele não foi dado por Deus, e que, portanto, ele pode ser confrontado com a autoridade que Deus deu. A autoridade sobre o espírito de covardia, sobre o espírito de tormento, sobre todo medo que não vem do Senhor. Pai, nós nos revestimos agora da armadura espiritual, mesmo de madrugada, mesmo com o cansaço, mesmo com a mente agitada. Revestimos nossa mente com o capacete da salvação, para que cada pensamento que não vem de Deus seja bloqueado antes de entrar. Revestimos nosso coração com a couraça da justiça, para que o medo não encontre brechas no coração para se instalar. Tomamos o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do inimigo que chegam na forma de pensamentos catastróficos, de cenários de terror, de certezas sombrias que a madrugada cria. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma capaz de cortar pensamentos que a força de vontade não consegue parar. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, guardião que nunca dorme. Nós clamamos agora pela tua intercessão nesta madrugada. Tu que foste criado para guardar o povo de Deus em todo o tempo, inclusive neste tempo da noite em que o inimigo opera, posiciona-te agora nesta casa. Guarda cada entrada, guarda cada quarto. Guarda cada pessoa que dorme aqui. E guarda especialmente esta pessoa que está acordada com medo. Que a tua presença seja sentida como proteção real neste momento. Pai, nós identificamos agora o medo que está presente nesta madrugada e o trazemos diante de ti. Se é um medo com nome, um filho, uma doença, uma situação financeira, um relacionamento, qualquer coisa concreta que está gerando preocupação, nós o entregamos agora nas tuas mãos, não como gesto de desistência, como gesto de confiança. Porque as mãos de Deus são infinitamente mais capazes de cuidar dessa situação do que a mente cansada de uma pessoa que está acordada de madrugada tentando resolver o que só Deus pode resolver. Senhor, nós soltamos esse medo agora. Soltamos o controle sobre essa situação. Soltamos a tentativa de descobrir a solução no meio da noite, quando a mente não está em condição de pensar com clareza. E declaramos sobre essa situação:
ela está nas mãos de Deus, e as mãos de Deus não soltam. Se é um medo amplificado, a preocupação real que o inimigo transformou em catástrofe desproporcional, nós repreendemos agora essa amplificação. Em nome de Jesus, declaramos que o medo vai ser reduzido à sua dimensão real, que o cenário catastrófico que a madrugada construiu seja desfeito pela luz da palavra de Deus, que a proporção verdadeira da situação seja restaurada e que com ela venha a clareza de que Deus é maior do que a versão real do problema e infinitamente maior do que a versão exagerada que o inimigo criou. Se é um medo sem forma, a ansiedade que não tem nome, o peso no peito que não sabe de onde vem, nós o identificamos agora como espírito de tormento e exercemos autoridade sobre ele em nome de Jesus Cristo. Espírito de tormento, de ansiedade noturna, de terror sem causa, tu não tens autoridade sobre esta vida. Esta pessoa pertence ao Deus que não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E tu és agora repreendido, desautorizado e expulso desta madrugada pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. São Miguel Arcanjo, percorre agora espiritualmente esta casa. Entra em cada cômodo, em cada quarto onde há alguém dormindo. Verifica cada entrada, cada porta, cada janela, cada acesso. Que nenhuma influência das trevas que opera na madrugada encontre entrada aqui. Que nenhum espírito noturno de tormento, de pesadelo, de perturbação do sono tenha acesso a nenhuma pessoa nesta casa. Posiciona-te agora como sentinela nesta casa para o resto desta noite. Que enquanto esta família dorme, ou enquanto esta pessoa tenta dormir, o teu olhar vigilante cubra cada um. Que os sonhos desta noite sejam guardados, que o sono que vier seja repousante de verdade. Que amanhã chegue com mais leveza do que a madrugada tinha. Pai, nós pedimos que o Senhor cele agora o ambiente espiritual desta casa para o restante desta noite. Que toda a influência negativa que estava operando no silêncio, alimentando os pensamentos, amplificando os medos, perturbando o descanso, seja agora afastada. Que uma atmosfera de paz divina tome o lugar do que era agitação. Que a presença do Espírito Santo preencha cada cômodo desta casa com aquela paz que excede o entendimento. A paz que não faz sentido dado o tamanho das preocupações, mas que é real, porque vem de uma fonte maior do que elas. Meu irmão, minha irmã, permaneça comigo. Porque agora vamos entrar na declaração do Salmo 91, o Salmo da proteção noturna. E cada versículo vai ser aplicado sobre esta noite, sobre esta casa e sobre esta vida. Pai, nós declaramos agora o Salmo 91 sobre esta madrugada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que esta pessoa habite agora no esconderijo do Altíssimo, não apenas em teoria, mas que a presença de Deus seja o esconderijo real onde ela entra agora e encontra abrigo do que a assombra nesta madrugada. Que a sombra do Onipotente, onde nenhum inimigo alcança, onde nenhum medo tem dimensão de terror, ela descanse de verdade. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Declaramos sobre esta madrugada: o terror da noite não tem autoridade sobre esta vida. Os pensamentos que chegaram como flechas de medo não prosperarão. A ansiedade que tentou se instalar no silêncio não encontra mais permissão para ficar. Ele ordenará que os seus anjos te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Que os anjos do Senhor, com São Miguel Arcanjo à frente, guardem esta casa nesta noite. Que sustentem nas mãos esta pessoa e cada membro desta família enquanto dormem. Que nenhuma pedra, nenhum ataque, nenhum acidente, nenhuma perturbação alcance o que está sob esta guarda celestial. Com longas vidas o saciarei e lhe mostrarei a minha salvação. Que esta pessoa acorde amanhã com a certeza de que a noite foi guardada.
Que a promessa de vida longa e de salvação do Senhor seja renovada a cada manhã que se segue a uma madrugada de medo vencido pela fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós selamos agora esta casa para o restante desta noite. Que a paz que foi estabelecida nesta oração permaneça quando o vídeo terminar. Que quando os olhos fecharem, eles fechem com a certeza de que São Miguel Arcanjo está de guarda. Que os pensamentos que tentarem voltar sejam interceptados pela paz do Espírito Santo antes de conseguirem se instalar. São Miguel Arcanjo, guarda esta noite. Guarda este sono. Guarda estes sonhos. Que a madrugada que começou com medo termine com descanso. Que o amanhecer chegue com leveza. E que a primeira memória desta pessoa ao acordar não seja o medo da noite, mas a certeza de que foi guardada. Pai, nós declaramos sobre esta vida que o descanso é possível, não porque as situações que preocupam foram resolvidas durante a oração, mas porque existe um guardião que não dorme. Que o Senhor que guarda Israel, que não dormita, que não dorme, está guardando esta casa agora. E que é possível descansar, quando o guardião nunca descansa. Que esta pessoa durma, que o sono venha, que o descanso seja real, e que amanhã traga a renovação que o Senhor prometeu, misericórdias que se renovam a cada manhã, fidelidade que é grande, graça que alcança cada nova aurora. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui nesta madrugada, receba esta entrega final. Eu entrego agora diante do trono de Deus cada medo que você trouxe nesta noite. Cada pensamento que não parava, cada preocupação que cresceu no silêncio, cada imagem de catástrofe que a madrugada criou, cada angústia sem nome que pesava no peito. Que o Senhor receba tudo isso das suas mãos abertas e que, em troca, Ele deposite sobre você a paz que excede o entendimento, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Você pode fechar os olhos agora. São Miguel Arcanjo está de guarda. O Senhor que não dorme está vigiando. Esta casa está selada, esta madrugada está coberta. Você pode descansar, não porque os problemas sumiram, mas porque existe alguém que é maior do que os problemas, que não dormita, que não dorme, que está de guarda enquanto você fecha os olhos. Durma em paz. O guardião nunca dorme. Em nome de Jesus. Amém. Agora, juntos, vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, e depois desta oração, feche os olhos e descanse. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Se você ficou até o final desta oração de madrugada, escreva nos comentários amanhã, quando acordar. Fui guardada esta noite, graças a Deus. Como testemunho de proteção e como encorajamento para outros que vão ouvir esta oração em suas próprias madrugadas. Que São Miguel Arcanjo guarde cada noite da sua vida. Que o Senhor que não dorme vigie sobre você e sua família. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, esta noite e todas as noites. Descanse. O guardião está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.